Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual investimento que você acha que rende mais? Tesouro Selic, CDB ou poupança? Para responder essa pergunta, no vídeo de hoje eu vou comparar esses três investimentos e você vai sair daqui sem dúvida nenhuma de onde você vai investir o seu dinheiro. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. A Selic subiu para 14,25, que é uma excelente oportunidade para você investir em renda fixa. Mas apesar disso, você precisa buscar rentabilidade e segurança, porque não adianta você investir o seu dinheiro com alta rentabilidade e com chance de perder tudo. Por isso, nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso. Mas antes de eu continuar o vídeo, você já sabe, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. Como é que eu dividi esse vídeo para ficar fácil de você entender? Eu vou falar sobre esses três ativos. Aí eu vou falar sobre a segurança e a rentabilidade de cada um deles. E depois disso tudo, no final, eu vou apresentar uma tabela com ranking de quanto cada um rendeu. Eu vou dar a minha opinião sobre cada um desses ativos para você tirar a sua conclusão e saber onde você vai investir. Então, o primeiro ativo que eu vou começar falando é a poupança, que é um ativo aí muito conhecido entre os brasileiros e antigamente era muito usado. Hoje ele continua sendo usado, mas já diminuiu a quantidade de pessoas que usam ele, porque as pessoas estão mais esclarecidas e chegaram à conclusão que tem outros ativos com rentabilidade melhores. Como funciona a poupança? Você empresta o seu dinheiro para o banco ele pega esse dinheiro que você emprestou para ele vai rentabilizar ele. Como que ele rentabiliza? Emprestando para pessoas e empresas. E esses juros que essas pessoas pagarem para o banco vai repassar uma pequena parte dos juros para você que emprestou o dinheiro para ele. Em relação à segurança da poupança, a gente pode dividir em dois níveis. O nível do banco, que é o que? Você precisa saber a saúde do banco, você precisa ver se o banco não está com muita dívida, ou seja, se ele está bem das pernas. E assim, uma coisa que você precisa saber, a poupança, ela paga os mesmos rendimentos em qualquer banco. Então o ideal é você colocar a sua poupança no bancão, na Caixa, no Itaú. A Caixa, por exemplo, é um banco público, dificilmente a Caixa vai quebrar. Então é um bom local para você ter o seu dinheiro na poupança. E agora eu vou falar do segundo nível da poupança, que é o FGC, que significa Fundo Garantidor de Crédito. Como funciona o FGC? Se o banco ele vier a quebrar, o FGC ele te cobre em até 250 mil reais, que eu acredito que a maioria dos brasileiros não vão ter 250 mil reais investido. Antes de eu falar da rentabilidade da poupança para você, você precisa entender a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa base da nossa economia. Tudo gira em torno da Selic. Se você pegar um empréstimo, a base vai ser a Selic. Se você for financiar um carro, a base vai ser a Selic. O cartão de crédito, a base é a Selic. Tudo é baseado nela, inclusive a poupança. Hoje a Selic está em 14,25% ao ano. Esse valor ele pode variar. Porque o que acontece? O Banco Central ele se reúne a cada 45 dias e ele decide para onde vai a taxa Selic, se ela vai subir, se manter ou vai cair. Até o final do ano, provavelmente a Selic vai subir. O que acontece com a poupança? O rendimento da poupança é baseado em cima da taxa Selic. Então o valor que ela vai render vai ser de acordo com a movimentação da Selic. Então agora vamos ver quanto que a poupança está rendendo. Então se você investir 10 mil reais na poupança pelo prazo de um ano, com juros de 7,09% ao ano, que é o que atualmente a poupança está pagando, você vai ter ao final de um ano R$ 709 reais só em juros. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda, então esse dinheiro fica todo para você. Agora vamos falar do CDB. O que significa CDB? Certificado de Depósito Bancário. Ele funciona muito parecido com a poupança. Você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e o banco ele vai te retornar uns juros por isso. Como funciona? O banco ele pega o seu dinheiro e rentabiliza ele emprestando para pessoas e empresas. E essas pessoas vão pagar uns juros para o banco e o banco vai devolver uma pequena parte dos juros para você. É claro que o banco fica com a maior parte. Por quê? Porque o banco ele assume o risco caso a empresa dê o calote nele. E assim como a poupança, existem dois níveis para o CDB, que é o banco e o FGC. Agora, em questão de rentabilidade, ele é diferente da poupança. A poupança, você lembra que todos os bancos pagam a mesma rentabilidade. Aqui no CDB é diferente. Tem banco que vai te dar 110% CDI, tem banco que vai te dar 105% CDI. Isso vai depender de cada banco. E agora você precisa lembrar que o CDB ele incide imposto de renda sobre o lucro. Mais para frente eu vou explicar melhor isso para você. Agora vamos falar da rentabilidade. Tá, mas ainda tem aquela dúvida que eu sei que surge na sua cabeça.
O que é esse CDI? O que é 100% do CDI? Então, como eu falei, a taxa Selic está atualmente 14,25% ao ano. O que acontece com a taxa CDI? Ela fica sempre 0,10 a menos que a Selic. Então, se a Selic está 14,25 ao ano, o CDI está 14,15% ao ano. Se a Selic sobe, o CDI também sobe, ficando apenas 0,10 abaixo da Selic. Acho que deu para você entender. Agora eu vou falar da rentabilidade do CDB. Então, se você investir R$10 mil em um CDB que pague 100% do CDI pelo prazo de um ano, com juros de 14,15% ao ano, ao final de um ano você terá R$ 1.415 em juros. E apesar de pagar mais que a poupança, você lembra que eu falei que o CDB ele incide imposto de renda? Pois é, ele vai incidir de acordo com o tempo que você deixar o seu dinheiro. Eu vou deixar essa tabela aqui ao lado para você ver o quanto vai incidir de imposto de renda. No nosso caso, como a gente vai deixar o dinheiro um ano parado, vai incidir 17,5 de imposto de renda. Então precisamos tirar 17,5 de R$ 1.415. E fazendo essa conta, vamos encontrar R$ 1.167,38. Esse vai ser o seu lucro líquido após a incidência de imposto de renda. E lembrando que basta você resgatar o seu CDB que já vai vir descontado o imposto de renda. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, para a informação ficar mais completa, vamos ver quanto que rende um CDB que paga 110% do CDI. Se você investir R$10 mil em um CDB que paga 100% do CDI pelo prazo de um ano, com juros de 15,56% ao ano, ao final de um ano você terá R$ 1.556 só em juros. E agora é a mesma coisa, precisamos descontar o imposto de renda. Então, subtraindo 17,5% de R$ 1.556, vamos encontrar R$ 1.284 de lucro líquido. E agora eu vou falar do Tesouro Selic. Como funciona o Tesouro Selic? Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo vai pegar esse dinheiro e vai usar ele de acordo com a necessidade dele. E ele vai te pagar uns juros por isso. Esse dinheiro vai ficar emprestado até o vencimento do seu título. Quando chegar a data do vencimento, o governo vai te pagar o seu dinheiro, mais os juros acordados com você. Só que se você quiser, você consegue resgatar o seu título antes do vencimento. Porém, você não vai vender para o governo. Ou seja, você vai vender para outras pessoas que estão interessadas nesse título. E a rentabilidade do Tesouro Selic hoje está em 14,25% ao ano. Por que ele está nesse valor? Porque ele paga o mesmo valor da Selic, mais uma pequena taxa de juros irrisória, que não vai fazer diferença aqui eu falar. Então, se a taxa Selic está em alta, o Tesouro Selic também automaticamente vai estar em alta. E como a Selic tende a subir, o Tesouro Selic também vai continuar subindo. E o Tesouro Selic ele tem resgate imediato. Você só não consegue resgatar ele final de semana. Por isso eu não aconselho você utilizar o Tesouro Selic para reserva de emergência. Para isso você dê preferência ao CDB, porque tem CDBs que você consegue resgatar aos finais de semana. E em relação ao imposto de renda, o Tesouro Selic é igual ao CDB, ele usa a tabela regressiva do imposto de renda. Agora, em relação à segurança do Tesouro Selic, o Tesouro Selic não tem cobertura do FGC, ou seja, a cobertura dele é o governo. Você só não vai receber o seu dinheiro se o governo quebrar, o que é muito difícil de acontecer, porque quem é o dono da máquina, quem imprime o dinheiro é o governo. Então, se tiver faltando dinheiro, o que o governo vai fazer? Vai imprimir dinheiro e vai te pagar. Então, muito difícil de acontecer um calote. E agora você deixando R$10 mil no Tesouro Selic com juros de 14,25% ao ano, que é o que a Selic está pagando atualmente, ao final de um ano você terá R$ 1.425 em juros. Agora vamos precisar descontar o imposto de renda sobre o lucro. O lucro foi de R$ 1.425. Então vamos subtrair 17,5% de R$ 1.425, que ao final vai dar R$ 1.175,62 só de lucro. E agora é o ranking para você ver. Em primeiro lugar, ficamos com CDB de 110% CDI, pagando R$ 1.284. Em segundo lugar, o Tesouro Selic, pagando R$ 1.175. Em terceiro lugar, o CDB paga 100% do CDI, com rendimento de R$ 1.167. Em último lugar, e lanterninha, a poupança, pagando R$ 709. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre a poupança. O que eu penso em relação à poupança?
Eu sei que tem muita gente que ainda coloca dinheiro nela, mas você pode tirar, sabe por quê? Porque a segurança dela é igual a do CDB e a única diferença é o rendimento, que o CDB paga muito mais do que a poupança. Então não tem motivo nenhum para você manter o seu dinheiro na poupança. Tanto a poupança quanto o CDB são seguros pelo Fundo Garantidor de Crédito. A única diferença é que no CDB você vai pagar imposto de renda e na poupança não. Mas mesmo você pagando imposto de renda, você ainda vai conseguir ganhar muito mais dinheiro no CDB. Então, se mesmo assim você ainda está com medo de tirar o seu dinheiro da poupança, procure estudar mais, procurar mais assuntos sobre o CDB para você conseguir fazer essa transição com confiança. Agora, entre o CDB de 100% CDI e o Tesouro Selic, eu prefiro o CDB de 100% CDI. Sabe por quê? Porque tem CDB de 100% CDI com liquidez diária, que eu consigo resgatar a qualquer momento do dia. Então, se eu tiver imprevisto no final de semana, eu vou conseguir resgatar esse dinheiro. Já o Tesouro Selic, eu não consigo resgatar esse dinheiro no final de semana e durante a semana eu só vou conseguir resgatar ele até 1h da tarde. Depois de 1h da tarde, se eu resgatar ele, ele só vai cair no dia seguinte. Então, não tem motivo nenhum para eu deixar o meu dinheiro no Tesouro Selic. Agora, em relação ao CDB de 100% CDI e um CDB de 110% CDI, aí é diferente. Aí eu prefiro o CDB de 110% CDI. E aí surge aquela pergunta, André, onde eu consigo um CDB de 100% CDI e onde eu consigo um CDB de 110% CDI, que é uma raridade? Hoje, 100% CDI você pode colocar no Banco Inter, tem a caixinha da Nubank, tem o CDB do Banco Sofisa que paga 105% CDI, e agora 110% CDI, o único que eu conheço atualmente é o CDB do Banco BMG, que está pagando 110% CDI e aplicação mínima de R$50 só. Mas isso pode mudar. Hoje é o Banco BMG, daqui a 3 meses pode ser o Sofisa. Então você tem que estar sempre antenado no mercado para saber o que está acontecendo. Então o que eu tinha para dizer hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!